Bem, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma atividade síncrona da UC Estatística 1. Então, hoje, o que eu pretendo fazer é fazer uma breve revisão do que nós vimos nas aulas anteriores, né? Nós tivemos aula em uma semana sem, depois uma semana com, depois uma semana sem, né? Então, isso, às vezes, pode dificultar um pouco. O que ajuda é que tivemos, nesse intervalo, uma monitoria. Tá? Então, hoje eu vou fazer uma breve revisão, vou começar com uma revisão baseada nos exercícios. Pode perguntar, Ana Letícia. Professor, uma dúvida que a gente estava era com respeito ao R, tipo, como que a gente vai usar? Se a gente já tem que usar ou se o senhor vai apresentar alguma coisa. Ana Letícia, boa pergunta, tá? Não, eu não vou cobrar a utilização do R. Aliás, foi bom você ter perguntado, eu ainda não disponibilizei aquele script, né, o conjunto de dados, né? Eu vou deixar disponível para vocês olharem, verem o código, rodarem, tá? E aí, se vocês tiverem dúvida, eu vou tirando as dúvidas que vocês vão tendo nos códigos que eu vou disponibilizando para vocês, tá bom? Então, Tá a bom. priori, eu não vou cobrar de vocês a utilização do R, assim, para entregar na lista. Não, mas se vocês, claro, quiserem resolver o exercício utilizando o R, e vão copiar no trabalho, né, a solução, ou vão imprimir, olha, eu acho, sinceramente, eu acho excelente, né? Quer dizer que vocês estão treinando, que vocês estão aprendendo, estão usando ferramentas importantes que vocês vão usar na vida profissional de vocês, tá bom? Mas para a entrega das nossas atividades, de exercícios, vocês podem fazer à mão mesmo. Tá bom, obrigada, professor. E só mais uma Nada. pergunta. A avaliação, ela é composta por questões que já estão presentes na lista, né? Só que aí Isso, o senhor vai escolher algumas e vai designar os grupos. isso. Tá bom, obrigada, professor. Mas isso não quer dizer que vocês não façam toda a lista, certo? A parte do aprendizado de qualquer unidade curricular de exatas, ela passa obrigatoriamente pela solução de exercícios, não só das listas que eu passo, mas também do livro-texto que eu adoto, tá? Quanto mais Sim. exercício vocês fizerem, né, maior proficiência vocês vão adquirindo, tá certo? Tá certo, obrigada, professor. De nada. Vamos lá. Bem, pessoal, só um aviso, por favor, quando eu compartilho, né? Eu quero lembrar que eu não consigo visualizar, eu compartilho num modo onde, de forma que eu consigo passar de um slide para o outro sem parar o compartilhamento. Então, para tornar mais contínuo. Então, a participação de vocês é muito importante, não só para avisar que vocês estão vendo a tela, mas também a participação perguntando, tirando dúvidas, tá? Bem, pessoal, vamos começar. Eu vou começar a compartilhar a tela com vocês, é uma janela, a tela inteira. Então, aqui nesse modo eu não consigo visualizar o chat, então, por favor, abram o microfone e perguntem, tá? Bem, o exercício, vocês já estão vendo a lista, não? Estamos sim, professor. Então, o exercício 6, ele é muito similar ao exercício 5 que nós discutimos na monitoria passada, né? Já faz aí pelo menos uma semana, tá certo? Então, eu escolhi esse exercício porque ele permite que nós façamos uma revisão de uma boa parte do conteúdo da matéria, da primeira parte da matéria, tá? Então, ele diz o seguinte: então, estudando-se o consumo diário de leite numa determinada região, né, verificou-se que, em certa região, 20% das famílias consomem até 1 litro de leite, 50% consomem entre 1 e 2 litros, 20% consomem entre 2 e 3 litros, e o restante consome entre 3 e 5 litros, para a variável em estudo. Então, o primeiro, os itens são, né, escreva os dados em forma de uma tabela de frequências, a tabela está disponibilizada.
né? Construa o histograma, calcule a média, a mediana, a variância do padrão e o primeiro quartil, tá? Aqui, né, é diferente do exercício 5, né? No exercício 5, quem não participou da monitoria, o vídeo da monitoria já está disponível. No exercício 5, eu tinha um número de indivíduos que participaram da pesquisa. Aqui, no exercício 6, eu não tenho esse número, eu não sei quantas famílias foram retiradas da população para obter esses valores. Então, aqui, a única coisa que eu posso usar é a frequência relativa. Lá no exercício 5, eu tinha as frequências relativas, mas poderia obter as frequências absolutas. Nesse exercício, eu não consigo fazer isso, tá? Então, vamos para a lousa. Né? Todo mundo está vendo a lousa aí? Sim. Então, essa é a lista 1. E o nosso exercício é o exercício 6. Então, o primeiro passo é montar a distribuição de frequência. Tá? Montar a distribuição. Então, eu tenho aqui, são as faixas. De consumo. Como a tabela é pequena, tá? Eu vou conseguir escrever. Então, ele diz, né? Até 1 litro, então é de 0 a 1. Né? O consumo é uma variável quantitativa contínua. De 1 a 2. De 2 a 3. E de 3 a 5. Bem, a primeira observação que nós fazemos é que as faixas, a primeira faixa, a segunda, a terceira, todas elas têm a mesma amplitude, que é 1. Né? 2 menos 1 é 1, 3 menos 2 é 1, mas a quarta faixa, ela tem amplitude 2, tá? Ou seja, é o dobro das demais. Outro fato importante é que, embora eu tenha as frequências relativas, eu não tenho o ponto médio da classe, que é o valor que representa a classe. Xi é o ponto médio da primeira classe, 0,5, da segunda classe, 1,5, da terceira, 2,5, da quarta, 4. E agora eu tenho as frequências relativas, que essa informação é fornecida pelo problema. Então, a primeira faixa, menos de 1 litro é 20%, menos, entre 1 e 2 litros é de 50% das famílias, entre 2 e 3 é 20%, e a última faixa de 10%, e o total aqui é 1. Tá? Bem, um dos itens é a construção do histograma. Para construir o histograma, nós precisamos da densidade de frequência. Então, vou precisar calcular o DI, e nós sabemos que é a frequência relativa da iésima classe dividido pela amplitude da iésima classe. Então, da primeira classe, é a frequência relativa dividida pela amplitude. Como a amplitude é 1, a densidade de frequência é 0,20. O mesmo acontece para a segunda classe e para a terceira classe. A quarta classe não, que a frequência relativa é 0,10 e a amplitude é 2, então aqui cai pela metade. Tá? Lembra que no exercício 5 a gente poderia até colocar a frequência absoluta, mas eu não tenho o número total de famílias entrevistadas, então no exercício 6 isso não é possível. Tá? Bem, essa é a tabela de frequência, né, para o exercício 6. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Tá tranquilo.
Muito bem. Agora, eu vou começar calculando as medidas duas medidas de posição, porque eu uso diretamente a tabela, que é a média, e uma medida de posição e duas medidas de dispersão. A medida de posição vai ser a média amostral e as medidas de dispersão é a variância e o desvio padrão. Né? Uma parte importante nessa tabela, que também deve ser incluído, vamos incluir aqui, porque isso vai ajudar depois no futuro, é a frequência acumulada relativa da 20ª classe. Aqui a gente consegue pôr. Tá? Então, aqui é 0,20, 0,70, 0,90. Tá? Bem, vamos tentar interpretar essa tabela, né? 20% dessas famílias dessa região consomem menos de 1 litro de leite por semana. Tá certo? Aqui, ó. Menos de 1 litro de leite, eu tenho 20% das famílias. Tudo bem? Muito bem. Entre o consumo maior do que 1 litro de leite, mas inferior a 2, entre 1 e 2 litros, né, incluindo 1, mas sem incluir 2, nós temos 50% das famílias, entre 1 e 2 litros. Tá? Se você olhar para essa tabela, 70% das famílias consomem menos de 2 litros de leite, certo? E 30% das famílias consomem pelo menos 2 litros de leite. Se você olhar, 2. Até. Isso corresponde a 30% das famílias. Tá certo? Isso vai ser muito importante, porque depois eu vou precisar calcular o primeiro quartil, o segundo quartil e a mediana. E só para lembrar, né? O primeiro quartil deixa 25% das observações abaixo dele, a mediana 50% e o terceiro quartil 75%. Tá bom? Então, vamos calcular nossa primeira medida de posição, que é a média amostral. Então, eu vou calcular a média amostral. O nosso x barra, né, pessoal? Tudo bem até aqui? Sim. Só lembrar, tá, pessoal? Se a minha internet oscilar e eu cair, por favor, não desliguem a gravação. Eu com certeza irei retornar, tá bom? Isso é 1 sobre n, né? Nossa média é 1 sobre n. Lembrando que aqui o meu dado está agrupado em classes, então eu vou ter um somatório. Eu multiplico o somatório para ir variando de 1 até k, k sendo o nosso, nesse caso, o nosso número de classes. Nós temos 4 classes, né? De FI. Só para recordarmos, né? Esse somatório aqui, 1 sobre n, está em evidência. Eu posso reescrever isso de forma sintética assim, ó. Isso é 1 sobre n, tá? Que multiplica F1 x1 mais F2 x2 mais F3 x3 mais F4 x4, tá? Isso aqui, ó. Então, eu vou distribuir, né? Fazer distributivo aqui, né? Aqui de 1 sobre n. E olha o que nós iremos obter. F1 sobre n. Desculpa. F1 sobre n x1. Vou deixar na ordem que está na tabela, tá? Então pode ser assim mesmo. F1 sobre n vezes x1 mais F2 sobre n vezes x2 mais F3 sobre n vezes
x3 mais F4 sobre N x4. Professor, Oi? se a gente adquirir prática, dá para fazer direto? Tipo assim, só colocar em evidência direto e mostrar o resultado final? Eu poderia fazer isso, mas eu tenho receio de que alguém não entenda o que eu estou fazendo. Tá certo? Então, eu estou Beleza, fazendo professor, abrindo, obrigada. tá? E isso faz com que as pessoas, alguém que tem alguma dúvida e não pergunte, ela entenda o que está sendo feito. Beleza. Isso aqui, ó, cada um desses termos aqui, isso aqui é o FR1, a frequência relativa 2, frequência relativa 3, frequência relativa 4. Tá certo? Então, isso se resume a nós fazermos o seguinte, olha, então isso é a frequência relativa da primeira classe vezes x1, mais a frequência relativa da segunda classe vezes x2, mais a frequência relativa da terceira classe vezes x3, mais a frequência relativa da quarta classe vezes x4. Isso poderia simplesmente ter reescrito isso assim, seu somatório para ir variando de 1 até k igual a 4, de FRI, XI. Tá? Bem, eu poderia ter feito isso direto aqui. Com quem eu estava falando há pouco? Eu, professor, Vitória. Vitória. Vitória, poderia ser feito isso muito rapidamente se você escreve o x barra, né? 1 sobre n, somatório para i variando de 1 até k, nesse caso k², de fi xi, isso é igual ao somatório para i variando de 1 até k igual a 4, de fi sobre n xi, tá? E seria bem mais rápido fazer assim, se você está acostumado a trabalhar com o sinal de somatório. E aí eu chego na mesma fórmula, eu cheguei abrindo todos, né, fazendo a distributiva, tá? FRI. Não sei se foi isso que você perguntou. Foi isso mesmo. Tá? Poderia ser feito assim, e isso seria bem mais rápido, mas aqui tem os passos que eu não fiz anteriormente. E aí eu tenho receio que algum colega de você não tenha entendido por que eu faço isso, tá legal? Mas perfeito, uma ótima sugestão. Bem, na monitoria nós vimos isso, né? Tá? Então eu vou calcular a nossa média, nosso x barra amostral, vai ser simplesmente, né, a 0,50 vezes 0,20 mais 0,50 vezes 1,50 mais 0,20 vezes 2,5 mais 4 vezes 0,10. Isso aqui vai ser igual a 1,75, tá? Bem, eu não vou me alongar muito, né, na fórmula da variância amostral, eu vou apenas mostrar para vocês a fórmula, né? Lembrando que a nossa fórmula, a variância amostral, né, a sua fórmula para dados desagregados, isso aqui é para dado agregado, é 1 sobre n menos 1, né, somatório para KI variando de 1 até K, né, no nosso caso, K igual a 4, de FI xi menos x barra ao quadrado. Eu falei para vocês que nós podemos reescrever essa fórmula assim, né? 1 sobre n menos 1, que multiplica o somatório para i variando de 1 até k,
de FI x quadrado menos n x barra quadrado. Lá na monitoria, eu falei para vocês que quando eu tenho somente frequência relativa, né, somente frequência relativa, eu posso reescrever essa fórmula assim. Tá? N sobre N menos 1, isso está na gravação, tá? Que multiplica somatório, aí variando de 1 até K, de FRI x quadrado menos x barra quadrado. E eu falei para vocês lá na monitoria que essa fração aqui, ó, ela é, em geral, bem próximo de 1, tá? Então, isso se reduz, né? Tá certo? Isso se reduz, que o nosso S2, nossa fórmula da variância, pode ser escrita simplesmente usando a frequência relativa dessa forma. Aqui é FRI, tá? X barra ao quadrado. Tá legal? Então, usando o nosso conjunto de dados da tabela, nós temos que isso vai ser 0,5 ao quadrado vezes 0,2 mais 1,5 ao quadrado vezes 0,5 mais 2,5 ao quadrado vezes 0,2 mais 2,5 ao quadrado vezes... Opa, já foi esse, né? Nesse caso vai ser 4 ao quadrado vezes 0,1 menos 1,75 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 4,025 menos 3,0625. Isso aqui vai ser igual a 0,96625. Tá? Essa é a variância. E o desvio padrão. Professor, posso fazer uma pergunta? Oi? Na fórmula da variância, qual que é a diferença da fórmula com o menos 1 e sem o menos 1? Porque eu já vi na internet só o N embaixo. O N, em geral, a gente usa o N para variância populacional. Tá certo? Então, eu tenho por exemplo, você estudou, é um dado censitário, eu estudei todo mundo no grupo, então eu não tenho uma amostra aí, né? Eu não tirei um subgrupo da população, certo? É a variância da população, aí eu posso dividir por N. Certo? Entendi. Quando você retira uma amostra da população, o meu interesse é tentar estimar, talvez, o consumo médio de leite, no caso desse exercício, tá? O consumo médio de leite nessa população e tentar estimar a variância dessa população, certo? Baseado nos dados da amostra. Tá bom? Então, o que a gente vai estudar daqui para frente é o seguinte, tá bom, então como é que eu faço isso, né? Isso, eu vou precisar de um estimador da variância da população. E o estimador da variância da população, ele é dividido por N-1. Por quê? Porque nós iremos começar a estudar hoje, que nos modelos teóricos, eu preciso ter duas medidas teóricas, que é a média,
esperança matemática, ou valor médio de um modelo, uma distribuição de probabilidade, e em geral, esse estimador também é uma variável aleatória e precisa ter boas propriedades, o meu estimador, senão eu não posso usá-lo. Por exemplo, ele não pode ser enviesado. Certo? O que é um viés de um estimador? Digamos que eu posso ter tanto viés para baixo como viés para cima. Digamos que o consumo dessa região seja de 1,7 litros, em média, por família, de leite por semana. Tá? Eu posso ter um viés para baixo, ou seja, eu dizer, não, olha, o consumo é menos de 1 litro, é 0,9. Ou eu posso ter um viés para cima. Não, olha, o consumo dessa comunidade é de 3 litros, quando, na verdade, ele não é. Certo? Então, eu preciso que o meu estimador ele seja não enviesado, ou seja, eu não tenha viés, nem para baixo e nem para cima. A variância também, eu quero estimar a variância, eu preciso de um estimador da variância que seja não enviesado, ou seja, eu não posso dizer que a variância é um valor muito pequeno, certo? É menor do que deveria ser ou maior do que deveria ser. Tá legal? Porque isso reflete, por exemplo, na precisão do teu estimador. Tá? Então, eu não posso, digamos que meu estimador tenha uma variância grande e eu posso dizer que ele tem uma variância pequena quando não é verdade. Então, essas propriedades de estimador, né? Primeiro, o que é um estimador? Né? Uma variável aleatória que é usada para predizer o valor de uma quantidade de interesse na população. Tá? Então, por exemplo, tudo que é consumo médio, variância, proporção de eleitores que pretendem votar num determinado candidato. Eu preciso estimar, eu não sei qual é essa proporção. Eu também não consigo pegar todos os eleitores, por exemplo, só do estado de São Paulo, é muita gente. Tá? Então, eu preciso de um estimador baseado numa amostra que seja representativa da população. Tá legal? Esclareceu ou não? Sim, professora, obrigada. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, é o nosso S. S de 0,96,625. Isso vai ser 0,98,298, aproximadamente 0,98, tá? Então é isso, pessoal. Então é importante que vocês tenham noção, né? A gente pensa em estatística, né? Somente com essa parte descritiva. Isso aqui é a primeira parte da análise, ela é muito importante. Dependendo do problema, isso aqui serão estimativas, né? Depois nós veremos no futuro breve, nós veremos que esses valores serão chamados de estimativas quando eu estou interessado só na média e na variância, tá? Mas em situações, em termos de modelo estatístico, nós estamos sempre interessados, né, em estimar essas variâncias, a média função de covariáveis, por exemplo, certo? Aí a gente vai passar a trabalhar com modelagem estatística. Tá? Bem, uma vez que nós calculamos a média, a variância e desvio padrão, né, nós iremos construir o histograma, e eu vou construir o histograma aqui baseado na densidade de frequências. Tá? Então, aqui nós temos o nosso histograma. Tá? Nosso histograma. Nosso histograma vai ser baseado em densidade de frequência.
aqui a nossa densidade. Peraí. Ainda escrever densidade de frequência, tá? Bem, aqui 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 5, certo? Aqui serão as nossas classes 0, 1, 2, 3 e 5. Tá? Nossa primeira classe tem densidade de frequência de 0,2. Nesse caso, coincidiu, né? A nossa segunda classe tem densidade de frequência de 0,5. A nossa terceira classe tem densidade de frequência de 0,20. E a nossa quarta classe tem densidade de frequência de 0,05. Então, eu tenho 20%, 50%, 20%, 10%. Tá legal? Tem uma dúvida até aqui, né? Então, vamos começar pensando, vamos calcular os quartis. Então, eu vou calcular, vamos calcular todos os quartis, tá? Eu pedi a mediana e o terceiro quartil, vamos calcular o primeiro quartil, o segundo e o terceiro quartil. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O primeiro quartil encontra-se em qual classe nesse problema? O primeiro quartil encontra-se em qual classe? Entre o 1 e o 2, professor? Fala um pouquinho mais alto, que eu não te ouvi. Entre o primeiro e o segundo? Entre 1 e 2, na segunda Isso. classe? Isso. É isso? Alô? Com quem eu estava falando? Thaís, professor, acho que meu microfone não está funcionando direito, não sei. Mas é na primeira ou na segunda classe? Na segunda classe. Na segunda classe. Vamos pensar, Thaís, você está correta. Vamos pensar. O primeiro quartil deixa 25% das observações abaixo dele. 20% das famílias consomem menos de 1 litro de leite. Concorda comigo? Sim. Então, o primeiro quartil não pode estar na primeira classe. Mas quando você olha na distribuição acumulada, na frequência acumulada, 70% das famílias consomem menos de 2 litros de leite. Então, o primeiro quartil tem que estar na segunda classe, né? Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o nosso primeiro quartil, ele está aqui. Aqui, ó. Aqui está o nosso Q1. Né? E nós vimos que existe a relação, como eu estou usando densidade de frequência, existe uma relação de proporcionalidade entre o comprimento da base e a área do retângulo. Esse retângulo azul, por sinal, né? Esse retângulo azul, que vai de 1 até Q1, né? Tem base Q1 menos 1, ele tem como área 5%. Tá legal? Então, agora nós podemos calcular o nosso primeiro quartil. Tá? Então, Q1 menos 1 está para 5, assim como 2 menos 1
está para 50. Isso implica, então, que o nosso Q1 vai ser igual a 1 mais 2 menos 1 vezes 5, dividido por 50. Aqui vai ser igual a 1,1. 1,1. Alguma dúvida até aqui? Não. Nenhuma. Tá bom, ótimo. Então, vamos calcular, então, o segundo quartil. Tá? Então, o segundo quartil encontra-se em que classe? Na segunda também, né, professor? Na segunda também. Menos de 1 litro, 20%. Menos de 2 litros, 70%. Então, o segundo quartil deixa 50% das observações abaixo dele. Então, só pode estar na segunda classe. Aqui o nosso Q2, ó. Agora, lembrando que o retângulo laranja, tá? Aqui eu vou cobrir um pouquinho aqui o azul, mas o retângulo laranja inteiro, que tem base de Q2 menos 1. Esse retângulo laranja tem como área 30%. Certo? 20 mais 30, 50. Então, o nosso Q2 menos 1 está para 30, assim como 2 menos 1 está para 50. Isso implica, então, que o nosso Q2 vai ser igual a 1 mais 2 menos 1 vezes 30 por 50. Então, o nosso Q2 vai ser igual a 1,6. Tá bom. Vamos aproveitar, então, e obter o terceiro quartil. O terceiro quartil está em que classe? O terceiro quartil está em que classe, pessoal? Na terceira? Na terceira classe. Né? Menos de 2 litros, eu tenho 70% do consumo, né, de leite, e menos do que 3 litros, eu tenho 90%. Né? Então, o nosso terceiro quartil, ele tem que estar na terceira classe. Aqui, ó. Aqui está o nosso Q3. Tá? E a área do retângulo, que tem base 2 menos Q3, vale quanto? O retângulo verde tem área de que valor? 5. 5%. Muito bem. 5%. Então, agora nós podemos calcular o nosso Q3. Q3 menos 2. Professor, por que 5%? Hã? Quem falou agora há pouco? Quem perguntou? Oi, eu, Vitória. Vitória. Vitória, o terceiro quartil deixa 75% das observações abaixo dele. Então, até a segunda classe, menos de 2 litros, eu só tenho 70% das observações. Concorda comigo? Sim. Para 75, faltam 5%. Então, esses 5% tem que estar na terceira classe. Olha os 5% Ah, aqui. sim. Então seria como se 75% fosse o valor total, não é? Não.
75% das observações estão abaixo de Q3. É isso que está me dizendo. É Eu não isso mesmo, eu acho entendi. que eu me expressei errado. É que você está dizendo assim, já 75% de todos os dados, porque 25% estão acima, todos os dados são 100%. Ah, não, foi no valor de. É que eu queria dizer no sentido de excludente, sabe? Dos 75% mesmo. Mas é porque eu me expressei como se fosse 100%. Realmente, agora eu parei assim, mas eu falei, gente, eu falei que parecia o total. Mas, enfim, era isso que eu queria dizer, os Isso, tá 75%. bom. 75% das observações estão abaixo de Q3, tá? Então, isso é muito importante, porque vocês que são economistas, ou administradores, ou contadores, ou atuários, vocês vão precisar usar essas quantidades bastante, por exemplo, para classificar clientes. Tá? Por exemplo, contador, às vezes você não tem uma divisão clara entre microempresas, e você precisa usar, por exemplo, eu quero as 25% maiores empresas com maiores despesas. Então, você acha o terceiro quartil de despesas e pega as 25% que estão acima dele. Né? Todos os valores que estão acima do terceiro quartil, você está pegando as 25% das empresas que têm as maiores despesas, tá certo? Dentro de uma determinada faixa, por exemplo, de despesa. Então, essas medidas de posição, elas são muito importantes, tá? Não só nesse aspecto, né? Esse é um aspecto mais prático, né? Mas existe toda uma modelagem a respeito desse tipo de dados, tá? Existe toda uma área de pesquisa dentro desse tipo considerando essas medidas de posição. Então, vamos achar então o nosso terceiro quartil, né? Então, aqui eu tenho 5%, e 3 menos 2 tem 20%. Isso implica, então, que o nosso aqui 3 é igual a 2 mais 3 menos 2 vezes 5 sobre 20. $2,25, tá? De consumo. Tá legal, pessoal? Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Não. Não. Ok. Então, com isso, eu faço essa revisão, né? Eu vou fazer um exercício agora da lista 2, tá? Que é um exercício que eu considero, é um exercício simples, mas ele permite que nós consigamos revisar algumas das propriedades que vimos na última aula, né? A aula antes do feriado, do dia 2 de novembro. Ok? Esse exercício, né, agora eu vou tratar da lista 2. Eu vou fazer o exercício 1 da lista 2, tá? Porque é um exercício que os eventos já estão definidos, tá? Vocês estão vendo a lista 2, pessoal? Sim. Então, esse exercício, ele diz o seguinte, ó, vamos considerar o lançamento de 2 dados, tá bom? E aqui esses dados são dados equilibrados, tá? Esse consiste do nosso experimento, o lançamento de 2 dados, tá certo? Muito bem. Se nós pensarmos esse experimento, né, eu posso pensar, e vou observar a face que fica voltada para cima, tá? O valor da face que fica voltada para cima nesse dado. Então, considere os eventos. A, a soma dos números obtidos igual a 9, e B, o número no primeiro dado é maior ou igual a 4. Tá? Então, aqui são alguns... eu quero descrever os eventos, certo? E o item B é calcular essas probabilidades. Muito bem. Se nós pensarmos nesse exercício como um exercício de probabilidade usual, né, que é o que ele é, nós temos um experimento, tá, que é observar as faces
no lançamento, né? Aqui consiste no lançamento de 2 dados. O espaço amostral, né? Eu poderia listar o espaço amostral, mas o espaço amostral ele vai ter, né? Quantos elementos tem o nosso espaço amostral? O N de ômega, né? Vai de 1 a 6 em cada dado, então é 12? Não. Eu tenho 6 no primeiro dado, vezes 6 no segundo dado, eu tenho 36 resultados possíveis, né? Tá certo? Professor do céu, sempre errei isso, dá até uma dor no coração. Isso é o que a gente chama de princípio fundamental de contagem. Tá? O primeiro dado, eu tenho 6 possibilidades. No segundo dado, eu tenho 6 possibilidades. Tá certo? Então, pelo princípio fundamental de contagem, quantas possibilidades nós temos? 36. Porque para cada valor do primeiro dado, eu tenho 6 possíveis resultados no segundo. Certo? Então, é como se você tivesse, para cada valor, você somasse 6. Então, eu tenho 6 de um lado e 6 do outro. Então, para cada um desses 6 valores do primeiro dado, eu tenho 6 do outro. Então, é 6 mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Então, é 6 vezes 6. Ficou claro? Vai ficar mais claro agora. Tá? Então, é como se você, com um diagrama bem simples, tá? Eu posso fazer o desenho desse espaço amostral. Muito bem. Aqui eu vou chamar de dado 1. E aqui eu vou chamar de dado 2. Tudo bem até aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui são 6 possibilidades do dado 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui estão as 6 possibilidades do dado 2. Então, se nós fizermos um pequeno... Vou começar aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Então, olha para cá. Então, aqui nós temos, olha, 6 pontos. Tenho esse ponto. Cada cruzamento é um possível resultado do lançamento de 2 dados. Tá? Então, aqui. Esse é o diagrama desse espaço amostral. Então, se você olhar aqui, eu tenho os 36 pontos. Conseguiu visualizar? Estão conseguindo visualizar? Sim. Muito bem. Então, essa é a representação desse nosso espaço amostral. Aqui eu estou listando todos os resultados possíveis do lançamento de 2 dados. Então, agora eu tenho o evento A,
que é a soma dos números obtidos igual a 9. E o evento B número no primeiro dado maior ou igual a 4. Tá legal? Então vamos lá, né? Se eu for listar os pontos do evento A, quem são esses pontos do meu evento A, né? Igual a 9. Quando é que eu tenho uma soma igual a 9, né? 6 e 3, né? 3 e 6, o primeiro dado é 3, o segundo é 6, então 6 mais 3, 9. 4 e 5 e 5 e 4. E 3 e 6, né? 3 e 6 e 6 e 3. Então vamos lá. Então, para o evento A, eu tenho, está em vermelho aqui, ó. O primeiro dado é 3, o segundo dado é 6. Tá? Depois, eu tenho 4 e 5. Depois, eu tenho 5 e 4. E depois, eu vou ter 6 e 3. Tá certo? Então, o nosso evento A, né, é o conjunto formado pelos seguintes pares. 3 e 6. 4 e 5. 5 e 4. E 6 e 3. Ô, professor, Oi? quando é que a gente sabe que a ordem importa? Tipo assim, de eu ter que colocar, por exemplo, o 4 e o 5 e o 5 e o 4. Em geral, por exemplo, quando você, nesse exercício em particular, certo? Nesse exercício em particular, do lançamento em 2 dados, a ordem aqui é relevante. Concorda comigo? Porque o problema não está me dizendo, olha, eu quero que o primeiro número seja 3 e o segundo número seja 5, por exemplo. Certo? Eu não estou impondo uma ordem, o problema não impõe uma ordem. Em geral, é isso que acontece. Então, por exemplo, eu preciso 6 pessoas, elas podem ocupar as 3 primeiras posições. Existe uma ordem aí, concorda comigo? Sim. Então, eu tenho a pessoa vai ocupar a primeira posição, ela não pode ocupar a segunda. Então o problema indica a ordem, né? E aí eu preciso considerar a ordem. Às vezes o problema não indica a ordem. Por exemplo, eu quero, da turma que está assistindo aula, eu vou querer selecionar 2 alunos. A ordem importa? Importa. Assim, na hora Nesse de caso, selecionar, não. importa? Não. Eu quero da São 2 turma. alunos aleatórios.
Tá certo? Dos que estão assistindo a aula, eu quero selecionar 2. Nesse caso, a ordem não importa. Quer ver uma situação onde a ordem importa? A primeira pessoa que eu vou selecionar tem que ser do sexo feminino. Agora a ordem importa, concorda comigo? Sim. Quando tem, então, a exclusão, não é? Tipo, quando tem um requisito, aí a gente impõe uma ordem. Muito. Por exemplo, eu vou selecionar, digamos que eu numere todo mundo que está assistindo. Eu quero selecionar 2 alunos, mas os números não podem ser consecutivos. Aí eu estou impondo uma restrição, concorda comigo? Sim. Então, sempre que o problema impõe alguma coisa, aí eu preciso levar essa imposição em consideração. Tá? Que às vezes é diretamente a ordem, mas pode não ser assim, uma ordem direta. Ficou claro, não? Alô? Com quem eu estava falando? Caí? Deixa eu ver. Não, Pro. Eu até achei que eu tinha caído, porque minha internet está bem ruim. Tá? Então, é importante que vocês tenham isso em mente, tá legal? A análise combinatória é um assunto muito legal. Tá? Eu não coloquei todos os problemas que eu acho interessantes na lista de vocês. Aliás, eu não coloquei quase nada de análise combinatória. Tirando esse exercício, eu acho que nenhum tem análise combinatória. Eu vou usar análise combinatória só quando eu falar de um modelo probabilístico, e aí vocês vão precisar reconhecer só em que situação eu uso esse modelo, e aí vocês terão que usar a combinação, tá? Mas é um assunto muito legal, tem problemas bastante interessantes, existe em toda uma área de pesquisa, existe uma área de pesquisa em matemática aplicada chamada problemas combinatórios. Computacionalmente, esses problemas são muito intensivos, tá certo? Às vezes eu tenho que buscar né, um conjunto de todos os resultados possíveis, né? Isso pode demorar muito tempo, então a gente procura soluções aproximadas para esse problema. Tá? Então, é toda uma área de pesquisa. Inclusive, tem esses problemas combinatórios e utilizando programação estocástica, que envolve variáveis aleatórias. Enfim, é bem legal o assunto. Tá? Só para ilustrar a aplicação do que nós estamos estudando. Então. Tudo que vocês vão estudar, pessoal, existe todo um mundo vasto, né, de áreas que vocês podem se interessar. Tá legal? Professor, uma pergunta. Existe uma forma mais fácil, rápida, não sei, de resolver o exercício sem ser fazendo essa tabelinha que você fez? Olha, para esse exercício, se você faz esse diagrama, ele fica muito fácil de você ver os pontos, certo? Mas o primeiro item do exercício, se você pensar, o primeiro item é assim, ó, obtenha A união B, A inter B e A complementar. Então, isso quer dizer que você tem que listar todos os pontos do espaço amostral que estão na união, todos os pontos que estão na intersecção e no A complementar. E aí fica mais fácil de você ver esses pontos quando você faz o diagrama. Tá certo? Esse tipo de exercício, o item B é muito mais comum. Por exemplo, se eu tivesse 3 dados, eu não conseguiria fazer essa representação em 2D. Eu teria que ter um cubo. Concorda comigo? E se eu lanço 5 dados, eu teria que a gente chama de hipercubo. Né? Não seria contínuo, mas seria com esses pontos. Então, a gente aumenta o número de dados, fica difícil de você listar, né? Aqui eu tenho pares, mas fica difícil de você listar as ternas, tá certo? Enfim. Agora, é bem mais fácil de você fazer quando você lista. Não sei se eu fui claro para você. Foi sim. Tá? Bem, e o item B
número no primeiro dado é maior ou igual a 4. Né? Então, esse aqui eu vou fazer um verde, tá, pessoal? Maior ou igual a 4. Eu tenho 4 aqui, ó. 4, o primeiro dado é 4. Esse aqui, que tem um pontinho vermelho, eu vou colocar o verde em torno do vermelho, para a gente lembrar que está na intersecção, tá bom? Vocês estão conseguindo ver o verde aí, pessoal? Dá sim, professor. Sim. Legal? Então, são esses pontos. Né? Se vocês forem olhar, o evento B ele tem 18 pontos. São todos esses pontos que têm verde envolvido. Né? Então, eu tenho 3 aqui e 6 na lateral. Então, no total, eu tenho 18 pontos. Então, percebam que já é mais cansativo listar todos os pontos, tá certo? Então, eu não vou listar o do item B. Tudo bem? Eu vou calcular as probabilidades, tá? Que é o mais razoável. Eu fiz o item A porque eu tenho pouquíssimos pontos. Então, eu quero calcular, por exemplo, a probabilidade de A união B. Então, aqui a gente vai usar a regra da adição. Isso é a probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B menos a probabilidade da intersecção. Ou seja, a probabilidade do evento A, a soma é igual a 9, 4 sobre 36, mais o evento B, todos os pontos verdes, 18 sobre 36, menos a intersecção, 3 sobre 36. Então, isso aqui vai ficar igual a 19 sobre 36. Tá? A resposta do livro está em decimais, não está em... mas eu vou deixar a resposta exata, tá bom? Que é em fração. Bem, eu quero a intersecção, né? A intersecção nós já calculamos, né? A inter B nós já calculamos. Tenho 3 pontos em 36. 3 em 36. Tá? Isso aqui é um 12avos. E eu quero a probabilidade de A complementar. Olha, nós já vimos que a probabilidade de A complementar é 1 menos a probabilidade do evento A. Isso aqui é 1 menos 4 sobre 36, né? O MMC aqui é 36. 36 por 1 é 36. Vezes 36. Menos 36 por 36 é 1. 1 vezes 4, 4. Isso aqui é 32 sobre 36. 8 nonos. Tá legal? Espero que tenha ficado claro. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Tá? Então, era isso. Quinta-feira eu envio para vocês o convite da monitoria. Amanhã eu devo enviar o convite, tá? Amanhã, mais no final do dia. Espero que vocês possam participar da monitoria na semana que vem. Na semana que vem não, desculpa, pessoal. Na quinta-feira, tá? É quinta-feira dessa semana, ok? Muito bem. Beleza, Pro. Hoje, nós vamos iniciar o nosso estudo daqueles modelos teóricos que eu falei para vocês, que permitem modelar variáveis que são ou qualitativas ou quantitativas discretas, tá bom? Eu vou dar um exemplo real, né, de modelagem onde eu uso esses modelos, tá? Eu oriento com frequência no CEA, que é Centro de Estatística Aplicada, né, do Instituto de Matemática e Estatística da USP, o IME-USP, tá? Então, eu sempre oriento, surge problemas na área em que eu trabalho,
Então, eles sempre me chamam para orientar os alunos de graduação em estatística lá. E esse semestre, em particular, semestre passado, ou do ano passado, foi um problema de séries temporais, e esse ano é um problema bem legal, que é na verdade, é uma tese de doutorado de uma aluna da USP, da enfermagem, né? E a ideia tá? A variável resposta é assim: a mãe coloca o filho na creche ou não, tá? Então, veja, colocar o filho na creche ou não é creche e não creche. Essa seria a resposta, né? Mas creche e não creche é uma variável que é qualitativa nominal. Não existe uma ordem entre as duas respostas, né? Creche e não creche. Essa variável resposta eu posso considerar como sendo uma variável aleatória binária. É 1 se for creche, 0 se for não creche. E o modelo probabilístico que nós usamos para modelar, de forma mais simples, tá? É o modelo Bernoulli que nós estudaremos aqui. Então, é a variável aleatória de Bernoulli. Outra situação onde isso ocorre, até a década de 90, vocês devem ter nascido mais ou menos na década de 90, né? Final da década de 90, tá? Segunda metade, vocês devem ter 18, 19 anos. Até esse período, era muito comum que as pessoas fizessem crediário e tinham bastante interesse em determinar, por exemplo, a probabilidade de uma pessoa ficar inadimplente, porque, dependendo dessa probabilidade, eu posso, por exemplo, colocar uma taxa de juros um pouco maior para ela, para incorporar o risco, né? Eu tenho que incorporar o risco de alguma maneira. A taxa de juros é esse risco que eu incorporo na pessoa. Um exemplo disso é assim: se você é um funcionário público, você tem uma taxa de empréstimo no banco menor do que quem é da iniciativa privada. Por quê? Porque o risco é menor de um funcionário público ser demitido do que o da iniciativa privada, tá certo? Então, eu tenho que incorporar a mesma coisa, eu tento incorporar isso no valor do crediário, né? Hoje é no cartão de crédito, tá certo? Então, é interessante você perceber, né, que eu tenho também uma variável qualitativa, né? A pessoa fica inadimplente ou não fica inadimplente, então eu tenho duas situações, também uma variável aleatória binária. O Serasa tinha um modelo específico para isso, tá? Que era um modelo Bernoulli, tá certo? Que nós também iremos estudar. Só para dar um exemplo de situações reais, mas, por exemplo, quem é de ciências atuariais vai poder conhecer uma variável muito usada para modelar a taxa de ocorrência de um determinado evento, por exemplo, a taxa de sinistros comunicados numa seguradora, né? O número de sinistros comunicados numa seguradora num intervalo de tempo é uma distribuição, modelo probabilístico discreto que eu posso utilizar é um modelo Poisson, tá? E, enfim, para quem vai trabalhar com seguro de vida, por exemplo, certo? A gente modela a taxa de mortalidade, por exemplo, por idade, faixas etárias, e, enfim, tá? Causa, enfim, tá? Então, isso é bastante interessante, esses modelos são bastante úteis, né? Mas antes de conhecermos esses modelos, a gente precisa conhecer o que é uma variável aleatória discreta, né? Então, agora eu vou incorporar um pouquinho mais, tá certo? Eu tenho um experimento aleatório e eu tenho um espaço amostral associado a esse experimento aleatório, tá? Até a aula passada, eu estava interessado em calcular probabilidades de eventos, né, desse espaço amostral. Mas agora eu estou querendo, né, trabalhar, eu estou interessado em características numéricas, tá certo? Então, eu vou definir uma função que associa cada ponto do espaço amostral, esse ponto ômega aqui, né, que é um valor do espaço amostral, um número real, x de W, x de ômega, tá? Essa função é denominada variável aleatória. Mas como é que isso é feito, né? Eu vou mostrar agora para vocês, é claro que a gente vai ter maneiras mais rápidas de calcular, mas nessa fase, nessa etapa do curso, eu quero mostrar para vocês, pelo menos dar uma ideia geral de como é que é construído isso, tá bom? É a construção.
Em uma cidade com 23 mil habitantes, 3 indivíduos são selecionados aleatoriamente e a cada um desses indivíduos é perguntado se é favorável a uma medida tomada pelo prefeito com relação à limpeza da cidade. Cada indivíduo selecionado é classificado como N, se não for favorável, e S e F, se for favorável. Então, eu vou definir a minha variável aleatória X, olha só. Agora vem a definição da variável aleatória, tá? Como o número de indivíduos favoráveis na amostra. Essa é a definição da variável aleatória. Perceba que aqui eu estou definindo a função, né? Tá? Então, se eu pegar um ponto do espaço amostral, né, eu estou olhando agora para respostas dos indivíduos, dos moradores dessa cidade, eu vou poder, agora, se eu aplicar essa variável para cada ponto do espaço amostral, ela vai me retornar um número, que é o número de favoráveis na amostra. Tá? Então, eu tenho, olha só, o experimento E, que consiste no registro das opiniões dos indivíduos com relação à medida tomada pelo prefeito. Então, eu tenho os registros. Eu tenho o espaço amostral, que nesse caso é composto por 8 pontos. Por que 8 pontos? Porque para cada indivíduo eu tenho 2 possibilidades. Como eu vou selecionar 3 indivíduos, o número total de possibilidades é 2 ao cubo, pelo princípio fundamental da contagem. Tá? E eu listei esses 8 pontos aqui. Ó. Os 3 são favoráveis, 2 são favoráveis, 1 é favorável e nenhum é favorável. Tá bom? Bem, uma vez que eu tenho isso, eu tenho a minha função, né? X, a variável aleatória X, toma cada resultado do espaço amostral e retorna o número de indivíduos favoráveis na minha amostra. É isso que a minha função faz. Então, se eu pegar X no ponto NNN, ela vai me retornar 0. Tá? X no ponto NNF, NFN e FNN, ela vai me retornar 1. E X aplicado nos pontos NFF, FNF e FFN vai me retornar 2. E X no ponto FFF vai me retornar 3. Aqui se torna imprescindível a definição da sua variável aleatória. Isso não é só importante aqui não, tá, pessoal? Um dos grandes problemas que eu encontro quando no CEA, principalmente esse semestre, é a definição da variável de interesse. Essa variável de interesse, vocês vão ver no futuro próximo, nas próximas unidades curriculares, disciplinas, né, como análise de dados, econometria 1, econometria 2, tá certo? Análise multivariada, uma parte muito importante é a definição da variável ou das variáveis resposta. Se você não definir adequadamente qual é a sua variável resposta, você não vai conseguir aplicar um modelo mais adequado, ou vai obter uma resposta que é diferente daquela que você estava esperando. Então, definir a variável ela se torna crucial na análise de dados. Tá? Não só no seu caso, se você for diretamente trabalhar com dado, é definir, mas se você vai trabalhar com modelagem e a outra pessoa está te dizendo o que ela quer, né, analisar, você precisa ter em mente qual é a variável resposta que você vai considerar e as explicativas. Se você não tiver isso em mente, fica muito difícil analisar dados, tá certo? Então, só um adendo, porque às vezes a gente acha que isso é um preciosismo, né? Não é necessário, mas se torna crucial aqui e do ponto de vista prático. Eu digo porque trabalho diretamente com problemas reais, tá certo? Então, alguma dúvida nessa atribuição? Não. Ok. Outra observação importante, aqui eu não estou interessado na ordem, tá? Nem na sequência de resultados. Tá? Eu estou interessado no número de indivíduos favoráveis à minha amostra. Isso faz toda a diferença. É a característica numérica que eu estou em interesse. Bem, feito isso, né, aqui nós já reconhecemos conjuntos dos possíveis valores que essa variável aleatória pode assumir. Ela pode assumir os valores 0, 1, 2 e 3. E agora, eu preciso atribuir, né, a probabilidade. Né? Qual a probabilidade da minha variável aleatória assumir o valor 0, assumir o valor 1, assumir o valor 2, assumir o valor 3, por exemplo? Como é que eu faço isso? Bem,
Existem os dois casos mais simples nesse qual a probabilidade de x igual a zero? É eu retirar uma amostra dessa população e nenhum dos 3 indivíduos a ser favorável. Tá? Lembrando, né? E x igual a 3, os 3 indivíduos serem favoráveis. E a probabilidade de x igual a 1? A probabilidade de x igual a 1 é a soma das probabilidades dos 3 pontos do espaço amostral. Tá? NNF, a probabilidade de eu obter uma sequência NNF, NFN e FNN. Agora, aqui é importante considerar o seguinte, nesse problema em particular, eu estou admitindo que os indivíduos respondem independentemente uns dos outros, tá certo? Isso quer dizer o seguinte, né? Só para a gente recordar a aula passada, se A e B são eventos independentes, então, a probabilidade de A inter B, que eu posso, só para fazer um paralelo com a notação que eu estou usando aqui, eu posso representar isso assim, ó, de A, B, isso aqui é a probabilidade do evento A, vezes a probabilidade do evento B. Tá certo? Então, na probabilidade de x ser igual a zero, vai ser a probabilidade de do primeiro não ser favorável, do segundo não ser favorável, do terceiro não ser favorável. Como esses indivíduos respondem independentemente uns dos outros, isso vai ser a probabilidade do primeiro indivíduo não ser favorável, vezes a probabilidade do segundo indivíduo não ser favorável, vezes a probabilidade do terceiro indivíduo não ser favorável. Tá certo? Então, alguma dúvida nisso, não? Tá claro para vocês? Nenhuma. Outro detalhe interessante aqui, né? Se eu somar essas probabilidades, elas irão somar, elas serão iguais a 1. Por quê? Porque se eu somar a probabilidade de x é igual a 1, mas a probabilidade de x é igual a 2, mas a probabilidade de x é igual a 3, mas a probabilidade de x é igual a 0, desculpa, mas a probabilidade de x é igual a 3, eu estou somando todas essas probabilidades. Ou seja, a soma da probabilidade de todos esses eventos elementares do espaço amostral, ela soma 1. Tá? Então, veja que eu consigo, né, resumir, né, para esses 4 valores, tá certo? Então, agora nós vimos como nós atribuímos probabilidades aos valores, né, da variável aleatória. Então, é claro que a gente não vai fazer isso todo o exercício. Né? Isso é para mostrar para vocês como é que é feita a construção dessa atribuição. Tá? Uma vez na vida a gente precisa saber, tá, pessoal? Aqueles que forem trabalhar do ponto de vista mais teórico, esse vai precisar saber muito mais do que isso. Tá? Então, eu tenho uma variável aleatória, né? É uma função do espaço amostral em números reais. Quando essa variável aleatória assume um conjunto finito, que é o caso do exemplo, que assume valores 0, 1, 2 e 3, ou é numerável, então x será denominada variável aleatória discreta. Tá? Para cada variável aleatória discreta, eu tenho uma função chamada função de probabilidade, que em alguns modelos discretos, essa função é bem definida. No caso do exemplo que eu citei no começo dessa sessão, por exemplo, o modelo Bernoulli, tem uma função de probabilidade bem definida. Esse P de x aqui, ó, que é essa probabilidade, é bem definido. Tá? Em alguns outros problemas, não, eu preciso mostrar como é que fica essa associação. Então, mas para uma função de probabilidade, tá, a probabilidade de x igual a xi é sempre o número entre 0 e 1, porque é uma probabilidade. E como eu falei para vocês, a soma de todos os valores, a soma das probabilidades de todos os valores que a variável aleatória pode assumir é sempre igual a 1, porque eu estou somando, é como se eu estivesse lá no espaço amostral somando toda a probabilidade de todos os eventos do espaço amostral. Certo? Então, isso aqui é sempre importante, tá? É muito importante. Nem menor do que... Essa soma não pode ser menor do negativa, menor do que 0, nem maior do que 1.
Bem, eu sempre vou poder, tá, construir a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória discreta. O que é uma distribuição de probabilidade? É um par, né, ordenado, onde eu tenho o valor que a variável pode assumir e a sua respectiva probabilidade, e eu represento isso na forma de uma tabela. Tá? Muito similar, por exemplo, àquela tabela de frequência que nós vimos lá no começo do curso para o número de filhos. Tá? Eu tenho a variável aleatória x, e aqui eu tenho as suas respectivas probabilidades. Então, eu tenho o valor da variável aleatória, nesse caso, essa variável aleatória assume n valores, e para cada valor eu tenho a sua respectiva probabilidade, e a soma dessas probabilidades sempre será igual a 1. Certo? Então, vamos voltar para o exemplo. Tá? Digamos que a probabilidade de ser favorável à medida tomada pelo prefeito, né, seja de 0,1. Tá? E admitindo que esses indivíduos, como eu já fiz anteriormente, eles respondem independentemente uns dos outros. Então, novamente, né, pela independência, a probabilidade da intersecção é o produto das probabilidades. A probabilidade de ser favorável é 0,1, logo de não ser favorável é 1 menos a probabilidade de ser favorável, é 1 menos 0,1 é 0,9. Tá? E lembrando que, como são independentes, né, esses indivíduos respondem independentemente uns dos outros, isso é muito importante, tá? A probabilidade da intersecção vira o produto das probabilidades, tá? No caso, x é igual a 0, o primeiro não ser favorável, vezes o segundo não ser favorável, vezes o terceiro não ser favorável, 0,9 ao cubo, 0,79. Só para vocês terem uma ideia, essa suposição de que os indivíduos respondem independentemente uns dos outros, ela é tão importante, por exemplo, que para quem for fazer análise de dados, a primeira parte do curso, eu acho que é assim, não tenho certeza, mas com certeza a econometria 1 é assim, as respostas dos indivíduos, como é um estudo transversal, uma das suposições é que os indivíduos respondem independentemente às perguntas do questionário, certo? Isso é muito importante, porque se as respostas não forem independentes, eu vou ter problema na inferência desses modelos. Então, a suposição de independência é muito importante, principalmente em econometria 1 e análise de dados no começo do curso. Tá? Essa suposição ela vai ser flexibilizada, por exemplo, tá? Em duas situações, no contexto de análise multivariada e, por exemplo, no caso de quem estuda economia, lá em econometria, você tem uma variável resposta observada ao longo do tempo, essas observações elas são dependentes, e aí eu não tenho mais a independência, lá como eu tenho lá no curso de econometria 1. Porém, pode existir situações onde os indivíduos, né, por exemplo, se você faz uma pesquisa e entrevista todos os membros da residência, as respostas desses membros da residência eles não são independentes, são correlacionadas, porque eles moram na mesma dependência, certo? É razoável supor que esses indivíduos que moram juntos tenham respostas, existe alguma dependência na resposta. Então, é bem independente, aí o modelo é mais sofisticado, tá? Só para ilustrar a aplicação desses conceitos, que às vezes a gente estuda e onde eu vou usar, né? Vou usar nessas situações. Tá? Então, a mesma coisa para x igual a 1, né? Eu vou calcular a probabilidade de x igual a 1 é a probabilidade da soma desses 3 pontos do espaço amostral. Como eu vou supor independência, né? Então, aqui o primeiro não é favorável, o segundo não é, o terceiro é. Então, isso aqui é 0,9 ao quadrado vezes 0,1. Tá? Como eu tenho 3 pontos, esse valor não vai mudar, então isso aqui vai ficar 3 vezes 0,9 ao quadrado vezes 0,1. Tá? Mesma coisa para x igual a 2. Para x igual a 3, fica muito similar a x igual a 0. Tá legal? Bem, uma vez que nós calculamos, né, nós atribuímos, vimos como agora como atribuir probabilidade a cada valor da variável aleatória, nós podemos construir a distribuição de probabilidade de x. Né, x, os possíveis valores que ela pode assumir, 0, 1, 2, 3, e as suas respectivas probabilidades. Se você somar essas probabilidades, elas vão somar 1. Tá? Agora, veja como é interessante, eu estou fazendo uma pergunta para vocês, é o seguinte, ó, dado que no mínimo um indivíduo é favorável,
ache a probabilidade de que os 3 sejam favoráveis à proposta do prefeito. Para fazer isso, vocês vão precisar usar o conceito de probabilidade condicional, né? Só para recordar, nós temos aqui, ó, a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A inter B sobre a probabilidade do evento B. Tá? Essa perguntinha aqui, ó, eu vou deixar para vocês, eu vou dar 5 minutos para vocês escreverem isso com base nesse problema. Muito importante que vocês tentem, tá, pessoal? Porque agora, todas aquelas regras que eu falei na aula passada, eu posso usar nesses exercícios, tá bom? Eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês responderem a essa pergunta. Pelo menos definir o A, definir o B, calcular, montar a intersecção, tá, baseado nos dados do problema. Professor, Pode falar. eu tô meio confusa para começar mesmo. Como é que começa? Mais ou menos, o senhor pode dar um ponto de partida? O que eu falo? Vitória. Bem, Vitória. O primeiro passo aqui é você atentar os dados do problema. Tá? Eu quero, no mínimo, um indivíduo é favorável. Para você, o que significa, no mínimo, um indivíduo ser favorável? Pelo menos um. No mínimo um. O que significa, no mínimo, um para você? Eu acho que tem Matematicamente, eu não sei explicar, professor. Não. Se você disser assim, ó, no mínimo um dos teus colegas vão para o Lollapalooza, o que significa? Que com certeza, pelo menos um com certeza vai. Tá, e o que significa esse no mínimo um vai? No mínimo um dos teus amigos vai para o Lollapalooza. O que isso significa? Mais de um vai. Hã? Mais de um vai. Isso, mas tá bom, ótimo, é isso, mas traduz isso para mim em termos de número. Então, aqui, por exemplo, o espaço amostral incluiria 1, 2 e 3? Não na minha pergunta, não no problema, no problema do Lollapalooza. No mínimo, um dos teus amigos vai para o Lollapalooza. O que isso significa em números? Que começa em 1 e vai até o mais infinito, teoricamente. Assim que eu estou pensando. Em Não, mas tá bom, numérico. mas como é que começa em 1, mas descreva melhor para mim. Como assim, professor? Descreva melhor. O que descrever melhor? Não é no mínimo um dos teus amigos vai para o Lollapalooza? Sim. Um vai, ou 2 irão, ou 3 irão, ou 4 irão, ou 5 irão, ou 6 irão. Concorda comigo? Sim. Certo? Agora eu vou traduzir isso para o problema. No mínimo, um indivíduo é favorável. Um indivíduo, ou 2 indivíduos são favoráveis, ou 3 indivíduos são favoráveis. Concorda comigo? Sim. Se eu fosse traduzir isso em termos de matemática, seria x maior ou igual a 1. Concorda comigo? Isso. Então, seria assim, ó. A probabilidade de x ser igual a 3, porque eu quero que
3 indivíduos sejam favoráveis, dado que pelo menos, no mínimo, um é favorável. Concorda comigo? Ah, sim. Então, é para lá de x ser igual a 3, dado que x é maior ou igual a 1. Porque x não é o número de indivíduos favoráveis, aqui entra a definição da variável. X, para nós, é o número de indivíduos favoráveis na amostra. Então, aqui eu quero que 3 indivíduos sejam favoráveis, dado que eu sei que pelo menos um indivíduo é favorável. Então, x tem que ser maior ou igual a 1. Tá legal? Ficou claro? Beleza. Agora eu vou usar a definição de probabilidade condicional, que é essa definição que está aqui. Se eu falar de x ser igual a 3 e x ser maior ou igual a 1, né? Isso aqui como se fosse o evento A e aqui o evento B. Sobre a probabilidade do evento B. Quem é a probabilidade do evento B? A probabilidade de x ser maior ou igual a 1. Tá bom. Agora, daqui para cá, essa probabilidade da intersecção é igual à probabilidade de x ser igual a 3. Eu quero saber por quê. Era como é, professor? Eu quero saber por que que essa intersecção aqui, ó, essa intersecção aqui, x é igual a 3 e x é maior ou igual a 1, se tornou x é igual a 3. Ali não é a união, é a intersecção. Então, significa que você vai pegar, vai explicar como foi explicado na escola. A gente pega o termo em comum. Então, teoricamente, x é igual a 3. Se ele tem a intersecção e pensando que o mínimo um indivíduo é favorável, a gente pensa que o outro x ali do segundo evento, o espaço amostral dele é Não. 1, 2 e 3. Ó, é Vitória. Alô, é Vitória? Professor, vou desistir da minha vida já. Como é que é o seu nome? É Vitória? Não. É Vitória mesmo, é Maria Vitória. Tá. Então, Vitória, lembra que aqui eu não estou trabalhando mais no espaço amostral, não diretamente. Tá certo? Eu posso fazer isso olhando para esses eventos aqui, ó. Posso fazer trabalhando com esses eventos. Mas eu quero trabalhar com a variável aleatória, que se torna mais simples. Então, quando você fala, não, mas no espaço amostral, não. Eu posso trabalhar também no espaço amostral. Nesse caso, eu posso, porque eu tenho a listagem dos eventos aqui no espaço amostral. Eu posso trabalhar com esses eventos, montar a intersecção, listar pelo menos um, que é formado por esses pontos aqui, que um é favorável, 2 são favoráveis, 3 são favoráveis, fazer a intersecção e calcular a probabilidade. Posso. Em termos de espaço amostral, também posso. Mas eu não quero em termos de espaço amostral, porque nesse exercício eu posso, mas se eu tivesse tirado 5 indivíduos, ficaria pior. Já não conseguiria fazer com tanta facilidade. Certo? Beleza. Então, usa a definição da variável, que é muito mais simples você fazer. Você está trabalhando com números, ó. Então, como é que você faria isso? Por que virou x igual a 3? Como assim? O que virou x igual a 3? Por que virou essa intersecção, virou x igual a 3? Você deu, inicialmente, quando você falou, você deu a resposta correta. Deixa eu ver as coisas que eu não lembro o que eu falei. Espera aí. Eu não lembro. Pensa aqui comigo, ó. Vou fazer 3 linhas aqui, tá legal? Aqui é o 0, 1, 2 e 3. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. X igual a 3. É esse cara aqui. Certo? Certo. Eu vou colocar em verde aqui para a gente... Aqui, ó. X igual a 3. Agora, eu vou fazer outra linha aqui, ó.
0, 1, 2, 3. E aqui eu vou escrever o seguinte, ó, x maior ou igual a 1. Tá legal? Sim. X maior ou igual a 1, se você for olhar, aqui, aqui e aqui. Tudo bem? Sim. Agora eu vou fazer aqui uma terceira linha aqui, ó. Deixa eu... 0, 1, 2, 3. E aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui vai ser x igual a 3, intersecção com x maior ou igual a 1. Qual é o único ponto comum nessa intersecção? Então é o x igual a 3, né? Porque é o 3 que está pintado nos dois. Exatamente. Foi isso que você me falou no começo. Que raiva! Foi exatamente isso que você falou para mim no começo. Por que tu não me parou, homem? Tu não fala mais. Mas é legal, porque eu estou descrevendo o que você falou para mim. Só isso. É que foi assim que eu pensei mesmo, só que aí depois eu enfiei espaço amostral no meio, para eu ver se, para eu explicar de uma forma que eu conseguisse explicar numericamente. Mas aí quando você coloca o espaço amostral no meio, a gente volta para cá, ó. Então, volta para o princípio que era antes desse. Né? Exatamente, exatamente. Tá legal? Ficou claro? Beleza, professor. Tá? Então, veja que agora ficou simples, ó. X é igual a 3, a gente vem aqui na tabela, a gente sabe quem é. Olha só quem é x igual a 3. Ó. E quem é x maior ou igual a 1? São todos esses valores aqui, ó. Até aqui, ó. Olha que legal. Fica 0,001 sobre a soma dessas probabilidades aqui, ó. Certo? Então, percebam que agora a gente pode usar tudo aquilo que nós estudamos para desenvolver, resolver outros problemas, tá? Isso aqui também vai ser muito importante quando vocês forem estudar, principalmente os alunos de Economia e Estatística 2, eles veem vetores aleatórios, e os alunos de Ciências Atuariais, eles têm um curso de probabilidade que também veem vetores aleatórios, tá? E essa definição de probabilidade condicional, de distribuição, vai ser expandida para distribuição condicional, tá? Então, assim, a gente vai conseguir resolver um leque de problemas. Para vocês terem uma ideia, essa é uma área tão interessante, tão rica, né? Que existe um livro, tá? do M. Hall, chamado de Medidas Condicionais e Aplicações. Isso envolve inferência estatística, isso envolve análise de séries temporais, isso, enfim. Tá? Aqui é todo um mundo de trabalhos onde vocês irão aplicar esses conceitos, que agora vocês estão vendo de forma bem simples, mas vocês irão aplicar eles, vocês aprenderão, né, e irão sofisticar usar isso para resolver problemas mais sofisticados, né? Bem mais interessantes, na verdade, tá certo? Bem, da mesma forma, né, pessoal, como nós tínhamos interesse, né, em medidas de posição lá no nosso curso, tá? Medidas de posição, medidas de dispersão, tá? Medidas de posição como média, quartis, o quantis. Aqui a gente vai aprender a calcular os quantis teóricos. Lá eu ensinei para vocês os quantis empíricos, certo? Que é empírico porque vem dos dados que nós observamos. Aqui eu vou ensinar para vocês a calcular os quantis teóricos, que são os quantis do modelo, né? do modelo probabilístico, né? Da variável aleatória. Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque aqui eu estou admitindo que a variável em estudo é modelada, né? Por uma distribuição de probabilidade, né? Por uma variável aleatória que tem uma determinada distribuição.
E isso é muito interessante, muito importante, por quê? Porque se eu conheço a distribuição da variável, né, de interesse, eu conheço tudo. Eu conheço a população, tá certo? Sem precisar, claro, se eu conhecer os parâmetros dessa distribuição, certo? Eu conheço tudo, tá? O que não a gente sempre faz uma suposição a respeito da distribuição, né? E estima os parâmetros dessa distribuição, tá? Mas, por enquanto, aqui eu estou trabalhando com a distribuição na população, tá? Então, eu conheço tudo. Muito bem. Então, uma medida de posição que eu estou em interesse direto é a esperança matemática ou o valor médio, que está associado com aquela média que nós calculamos lá no início do curso e no início da aula de hoje. Mas aqui é o valor médio populacional. E essa esperança matemática é simbolizada por esse E de X aqui, ó, ou por essa letra grega chamada mi índice X. Mi é a média, né, média populacional, tá? É bom deixar claro que aqui eu estou me referindo a essa média aqui, ó, esse parâmetro é o parâmetro populacional, tá? Média populacional. E quando a variável aleatória é discreta e assume N valores, essa média populacional, essa esperança matemática, ela tem esse nome bem bonito aqui, né? Esperança matemática ou valor médio, é muito no contexto teórico, né, de estudo das distribuições, a gente sempre chama de esperança matemática. Existe até uma piada bastante engraçada, não sei se, que diz o seguinte: para nós estatísticos, né, para a maioria das pessoas, né, a gente sempre fala, existe um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre, né? Para nós, é a primeira que nós calculamos, tá certo? Então, vocês verem como é uma piada bastante engraçada, né? Essa foi boa, professor, mas a única coisa que eu estou vendo é que a matemática tem esperança, eu estou perdendo a minha. Não, mas por quê? Ou um negocinho difícil, complicado, estressante. Mas ótimo, podemos conversar a respeito. O que você acha de difícil? Professor, meio que tudo. Porque, assim, eu tenho dificuldade com estatística desde o ensino médio. Então, tipo, eu ia muito bem em análise combinatória, mas, tipo, quando chegava a probabilidade, que juntava as duas coisas, e aí eu tinha que calcular média e tudo mais, e mediana, eu não conseguia, tipo, sei lá, vinha um problema, e aí eu tinha que ler o problema. Eu não conseguia, tipo, achar a lógica do problema, entendeu? E aí eu acho que eu criei um bloqueio em relação à estatística. Não é bloqueio, tá? Não é bloqueio. Bem, uma parte importante você já tem, né? Se você não tinha dificuldade de análise combinatória, que tem problemas bastante interessantes, tá certo? Não são triviais os problemas de análise combinatória em geral, eles não são triviais. Um exemplo não trivial de análise combinatória é o seguinte: digamos que você tem 5 pessoas numeradas de 1 a 5, tudo bem? Sim. Eu quero sortear 2 pessoas de tal forma que elas não tenham números consecutivos. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Isso é um problema de análise combinatória. Esse problema, realmente. em particular, é uma técnica de contagem chamada dilema de Kaplansky, para vocês terem uma ideia. Porque meu cérebro já deu um tilt aqui, professor, porque eu já estava fazendo olha cálculo. só, não, mas eu estou te dizendo assim, o que eu quero te dizer é o seguinte: do ponto de vista real, da análise real, a maior dificuldade que nós temos ao analisar um conjunto de dados é determinar, primeiro, o objetivo do trabalho, e, segundo, quais são as variáveis envolvidas, tá? E, terceiro, qual é a variável resposta, a variável de interesse. Então, esse conjunto, ele é muito difícil. A gente tem uma visão romantizada, né, de que eu vou pegar o conjunto de dados já com a variável
já com as variáveis definidas, eu vou ficar só com o que a gente chama do filé mignon. Eu vou sentar, já tenho tudo, o banco de dados está limpo, eu vou só usar um software para ajustar o modelo ou fazer descritiva. Não é verdade isso no mundo real, certo? No mundo real, muitas vezes você vai estar numa empresa, a pessoa vai falar o que ela quer, certo? Mas na hora que você senta para avaliar qual é o objetivo do trabalho, quais são as variáveis envolvidas, isso não está definido. A gente precisa entender o problema para definir isso. Tá? Então, essa parte do problema, ela é muito importante. Então, não é você... Olha, eu te falo que eu estou analisando um conjunto de dados real, não é de livro, é real, onde esses problemas existiram. Certo? Então, o mais importante, uma sugestão que eu dou para você é o seguinte. Primeira coisa é fazer isso que eu fiz com você aqui. Né? Para você, o que significa, no mínimo, um indivíduo ser favorável? No mínimo, um indivíduo ser favorável é o 1 é favorável, o 2 é favorável, o 3 é favorável. Certo? Porque a gente está acostumado a falar assim, como você me falou. No mínimo é favorável. Pelo menos um vai. Tá bom, mas o que isso significa, pelo menos um vai? Pelo menos um vai, é a mesma coisa o Lollapalooza, é a mesma coisa de dizer, no mínimo um vai o Lollapalooza, mas o que isso significa? Significa que ou um vai, ou dois vai, ou dois vai, falei igual, desculpa, tá, pessoal? Ou dois irão, ou três irão, ou quatro irão, o Lollapalooza, e assim sucessivamente. Aí você começa a entender o problema. Tá? Isso, depois, se você tiver interesse, eu te passo uma série de problemas de análise combinatória nesse sentido, nesse contexto. Eu agradeço, Pro, porque, sinceramente, probabilidade é um negócio que é complicado. Não, é porque, veja, em probabilidade, basicamente é definir o número de casos favoráveis sobre o número de casos positivos. Principalmente quando você usa análise combinatória, uma suposição básica de análise combinatória, com algumas exceções, claro que tem problemas que tem exceções, você considera que todos os indivíduos têm a mesma probabilidade de ser selecionado. Certo? O que muda em análise combinatória é a forma como eu retiro esses indivíduos da população, do meu grupo. Certo? Então, por exemplo, nessa população de 5 indivíduos, eu quero 2 que não tenham números consecutivos. De quantas maneiras eu posso fazer isso? É a forma como eu vou tirar esses indivíduos. Não pode sair 1 e 2. Pode sair 1 e 3, 1 e 4 e 1 e 5. Mas 1 e 2 não pode, 2 e 3 não podem. Tá certo? Então, é a forma como eu tiro. E isso eu preciso entender. Tá? Então, é parte da análise do problema em si. Isso é difícil, tá? Isso não é de uma hora para outra. Isso vem com o tempo e com soluções de exercício. Por isso que eu pedi para vocês, olha, tentem fazer as listas de exercícios. Tem a lista 1, tem a lista 2, e agora tem a lista 3, que já está disponível junto com esse material, tá? Então, é importante que vocês entendam isso. Tá legal? É importante que vocês tentem fazer os exercícios e eu preciso que vocês tenham dúvidas. É isso que eu quero, é dúvida. Professor, eu fiz, mas a resposta não bateu. Eu vou perguntar para você, como é que você fez? Por exemplo, foi a Vitória. Vitória, ela me deu a resposta certa da minha pergunta aqui, no começo. Eu até descrevi essa resposta. Aqui. Mas depois complica. Por quê? Porque é treino, isso vem com treino, vem com experiência, vem com solução de exercício. Tá? É tipo modelagem, certo? Não existe um problema igual ao outro. Eles são similares, mas eles não são iguais. Certo? Por exemplo, eu nunca, na minha vida profissional, eu nunca propus exatamente o mesmo modelo para 2 problemas distintos. Esses modelos poderiam até ser a mesma metodologia, mas eram diferentes de alguma maneira, não eram iguais. Certo?
Então, é importante que vocês tenham isso em mente, tá, pessoal? E aqui, essa esperança matemática do valor médio, ela vai fazer o papel lá da nossa média, tá certo? É a nossa média mesmo, eu quero o valor médio. Tá? Mas, nesse caso, é populacional. E quando a variável aleatória é discreta, é xi vezes a probabilidade de x ser igual a xi. E isso nós fizemos hoje, né? Se aquele conjunto de dados original fosse populacional, fosse uma população fechada, tá certo? Do consumo de leite, ali não vai mudar, nem vai nascer gente, nem vai morrer gente, tá? É uma população totalmente fechada, pelo menos num intervalo de tempo pequeno, eu poderia considerar que aqueles dados fossem populacionais, e que aquela frequência relativa fosse a probabilidade de eu selecionar uma pessoa e ela consumir menos de 1 litro de leite, por exemplo. Veja que isso lembra muito aquela fórmula que nós utilizamos, né? Qual era a fórmula? Era o somatório para ir variando de 1 até k, de xi vezes FRI. Olha só, isso seria aquela nossa média. Se aquele exemplo fosse populacional, eu não tinha x-barra, eu teria mi-chapéu, teria a própria média populacional. E olha o FRI aparecendo aqui. Nesse caso, o FRI vai ser exatamente a probabilidade de x ser igual a xi, ou seja, de um indivíduo selecionado, de uma família selecionada naquela região, por exemplo, consumir 1 litro de leite, por exemplo. No caso, era meio litro, né? Porque era o ponto médio da classe, né? Era meio litro, tá certo? Seria a nossa frequência relativa, seria 0,2. Perceba que aqui eu já estou fazendo associação com os dois exercícios que eu fiz com vocês. Um na monitoria, que foi o exercício 5, e hoje o exercício 6. Tá? Ou seja, essas fórmulas elas servem para a população. Tá? Então, se eu tenho uma população, a frequência relativa vai ser exatamente a probabilidade da variável assumir aquele valor. Tá? Quando é amostra, eu não posso considerar como uma probabilidade, mas como uma estimativa dessa probabilidade. Tá? Então, é isso, pessoal. Eu vou parar por aqui. Né? A variância, a fórmula da variância é muito similar àquela que nós vimos. Ó. Esperança de x² menos o quadrado da esperança de x. Essa é a fórmula da variância populacional. Olha só, o sigma 2x aqui. Ó. Tá? Então, eu estou deixando o sigma 2x para a variância da população e S2 para a variância amostral. Tá certo? Sendo que a esperança de x² é o somatório, né, para ir variando de 1 até n, de x² vezes a probabilidade de x igual a xi. Isso não lembra somatório de xi² vezes a frequência relativa que nós calculamos hoje? Olha só como é parecido, tá bom? Tá? Então, é naquele caso da frequência relativa, olha só, fica menos a média ao quadrado. Então, é muito similar. Tudo que nós vimos até agora, né, do ponto de vista empírico, usando os dados, né, e agora do ponto de vista teórico, veja que as fórmulas são muito semelhantes, né? Muito semelhantes, tá? Tá bom, pessoal? Então, eu vou parar hoje por aqui, tá? Para não se distanciar muito do pessoal do integral. Quinta-feira nós temos monitoria, tá bom? Antes de concluir, alguma dúvida até aqui? Não. Não. Então, é importante que vocês associem com o que nós já estudamos. Olha, hoje nós vemos a média usando a frequência relativa e a variância usando a frequência relativa, e de repente você vê uma fórmula da média populacional, né, do valor médio de esperança matemática, que é o somatório de xi vezes a probabilidade. Puxa, isso me remete à frequência relativa que eu estou usando. Então, se eu tiver no contexto da população, aquela frequência relativa vai representar exatamente a probabilidade da variável assumir aquele valor. Então, as fórmulas elas estão relacionadas de alguma maneira. Uma no contexto empírico, mas agora eu tenho ela no contexto teórico e elas se relacionam exatamente da mesma maneira, tá? De maneira muito semelhante. Veja a variância, somatório, como é que era a variância usando a frequência relativa? Era o somatório de xi² vezes FRI menos a média ao quadrado. Quando eu olho a variância da variável aleatória discreta, poxa, a esperança de x² menos o quadrado da esperança de x, mas a esperança de x² tem uma fórmula muito parecida com aquela que nós calculamos no começo da aula de hoje, certo? Então, tudo isso, elas estão sempre relacionadas, os conceitos estão sempre relacionados, tá? Então, eu vou parar hoje para dar tempo a vocês estudarem,
tem a lista 1 que precisa concluir, tem a lista 2 que precisa concluir, e a lista 3 já está disponível. Tá? Então, a aula de hoje, eu comecei o assunto da lista 3, devo terminar esse conceito na terça-feira que vem, e já vou deixar disponível o trabalho 1. Aí eu vou deixar as regras, mas isso a gente discute na próxima aula. Tá? Bem, Beleza, pessoal, por hoje é professor. só. Desejo a todos aí uma boa semana. Espero encontrá-los na monitoria, aqueles que puderem. Tá? Se não, terça-feira que vem nos encontramos na nossa atividade 5. Tá? Obrigado pela participação de vocês. Obrigada, bom trabalho. A participação de vocês torna a aula muito mais interessante. Tá legal? Bem, pessoal, tchau, tchau. Estou parando aqui a gravação.